E hoje eu queria falar sobre João, esse discípulo chamado discípulo amado. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem e sugeriu, e eu fiquei feliz que eu falasse o epitáfio de João. E não é muito comum a gente ouvir ministrações sobre a vida de João. Você ouve muito sobre Pedro, sobre Davi, sobre José. João não é um discípulo que normalmente é falado sobre a vida dele. Nessa noite nós vamos fazer isso. Esse discípulo chamado discípulo amado de Jesus, um discípulo que escreveu 5 livros da Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 1, a minha Bíblia está escrita assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus, tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se deveria viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que haja uma revelação hoje aqui, que possamos ser alimentados por essa palavra e que o Senhor possa gerar vida nos nossos corações. A todos quanto têm ouvido para ouvir a tua voz, que o Senhor fale aqui nessa noite, em nome de Jesus. A gente, nesse texto aqui, compreende que João, ele descreve Jesus numa ótica diferente, como os outros apóstolos descreveram, nos evangelhos sinóticos, por exemplo, como Levi e Mateus escreveu, como João Marcos também escreveu. Normalmente os outros discípulos, eles começavam falando a genealogia de Jesus. Em Gênesis nós vemos o autor descrever sobre Deus numa ótica criacional, de um Deus criador, onde tudo o que aconteceu através do haja de Deus. Deus disse: haja a luz, e houve a luz. Deus disse: haja o firmamento, e houve o firmamento, e houve a separação. Gênesis descreve um Deus criador através do haja. João, ele descreve um Deus que tem a capacidade de trazer a restauração e a salvação para o homem através também da palavra. João, no seu evangelho, ele sempre vai trazer uma conotação do Filho de Deus como alguém que veio com um propósito salvador, para salvar a humanidade. No evangelho de João estão descritos não muito mais do que 7 ou 8 milagres de Jesus, que nem milagre ele chama, ele faz questão de chamar de sinais, que apontam para uma direção, que é a salvação do homem, na figura de Deus, no enviado seu Filho, Deus homem. João, esse discípulo de Jesus, filho de um casal de classe média, Zebedeu e Salomé. Esse jovem teve uma vida com aquilo que as condições naturais da época puderam permitir a ele. O seu pai era um homem empresário da pesca, possuía algumas embarcações. O evangelho de Marcos, no capítulo 1, diz que o seu pai tinha alguns empregados, algumas pessoas que trabalhavam para ele. João era irmão mais novo de Tiago, também discípulo de Jesus. Todas as vezes na Bíblia que você observar a fala de 2 homens e o primeiro nome ser colocado vai ser sempre de alguém mais velho, mais experiente, mais capacitado. João, ele é descrito sempre depois, Tiago e João.
O seu pai, um empresário, e depois que o seu filho cresceu, obviamente, ele começou a empreender a mesma profissão do seu pai. Ele foi criado para dar continuidade aos negócios da família. E Jesus se apresenta para ele, fazendo um convite para ele, para que não mais fosse pescador de peixes, e sim pescador de homens. Mas esse discípulo que nós conhecemos como o discípulo amado, porque nas suas epístolas ele sempre, de uma forma muito carinhosa, diz: filhinhos amados, nem sempre foi assim. Um temperamento colérico, explosivo, ambicioso. Esse homem, esse jovem, teve a sua história marcada quando recebeu um convite de Jesus para iniciar o seu ministério na terra. Flávio Joséfo, na história dos Hebreus que eu tenho lido, ele diz que Jesus, ele era acompanhado de aproximadamente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas sempre estavam ao redor de Jesus, e eram responsáveis por essas 30 mil pessoas 70 discípulos designados por Jesus para que cuidassem da multidão. E também havia um grupo de 12 que ele sempre estava perto desses 12, os chamados apóstolos. Dentro desse grupo de 12 haviam também um outro grupo de 3 homens, que são eles Pedro, Tiago e João. Dentro desses 3 grupos havia um que era mais próximo de Jesus, e esse era João. João, um homem com um sentimento, um desejo ardente de sempre transparecer aquilo que era, diferente de Pedro, que sempre estava querendo provar alguma coisa para alguém, e principalmente para Jesus. João não. João, ele era quem ele era, e por isso, durante a sua caminhada, ele teve uma grande evolução, diferente de Pedro, que teve muita dificuldade em lidar com as aceitações. Pedro, ele sempre aguardava o feedback de Jesus acerca daquilo que ele era, daquilo que ele fazia. João não. João, ele era sincero e ele fazia para agradar ou para desagradar, como em alguns momentos isso aconteceu. João, ele participou de alguns episódios muito interessantes da Bíblia, como por exemplo o caso da filha de Jairo, que foi ressuscitada, onde somente 3 homens entraram naquela casa. A multidão ficou do lado de fora, mas eles viram o que Jesus fez. Também esteve presente no Monte da Transfiguração, quando lá em Marcos, no capítulo 9, Jesus, ele sobe o monte com Pedro, Tiago e João, e lá em cima uma grande manifestação, uma grande epifania acontece. E Pedro tem uma ideia genial. Pedro, ele diante, vamos colocar assim, de um culto maravilhoso, Pedro fala assim para Jesus: Senhor, vamos morar aqui, porque esse negócio está tão bom, vamos fazer umas tendas aqui e a gente fica aqui para sempre. João, ele viu, ele ouviu, ele recebeu tudo o que Jesus fez. E no final do seu ministério, Jesus, ele resolve voltar para Jerusalém, e ele passaria por Samaria, e ele manda que os seus discípulos, que alguns discípulos vão à frente e preparem o caminho. Os samaritanos ficaram sabendo, e de uma forma terrível os samaritanos se levantaram contra os discípulos de Jesus. E é nesse momento que João se dirige a Jesus e diz para ele o seguinte: mestre, quer que nós oremos ao Senhor e que Ele mande um raio ou fogo, em algumas traduções, dos céus e destrua toda aquela cidade? Jesus o repreende, dizendo: que tipo de espírito é você, rapaz?
Jesus apelidou os dois irmãos, Tiago e João, de Boanerges, filhos do trovão. E esse apelido, obviamente, não é à toa. Alguém que é chamado filho de trovão não é chamado simplesmente por uma capacidade de mansidão característica, não. Jesus, no Getsemane, na mesa, quando havia preparado a última ceia, um dos evangelhos diz que Jesus, ele resolve falar sobre o traidor, sobre Judas, que havia de traí-lo. E nesse momento ele traz o discurso dizendo que um deles havia de traí-lo. Pedro, muito curioso, um parênteses aqui, podemos chamá-lo daquele irmão que quer saber das coisas para orar, né? Sabe aquele irmão que, quando você tem alguma coisa para contar, né, Ana? Aí fala assim: conta aí para a gente poder orar, né? Fofoqueiro. Pedro então quer saber quem é, cara. Não sei se ele achou que era ele falou: será que sou eu? Pedro nunca se achava alguém inferior, ele se achava o melhor. Nesse momento, um dos evangelhos diz que João estava reclinado sobre o colo de Jesus. Pedro então faz um sinal para João e diz para ele o seguinte: pergunta para ele quem é. E Jesus revela para João dizendo: aquele que eu der do bocado molhado. Ele molha o pão e ele dá para Judas. E aí ele revela para o seu amigo íntimo quem havia de traí-lo. No Getsemane, todos os 11 apóstolos, ou os 10 apóstolos, Judas já havia morrido, abandonaram, fugiram. Somente o discípulo homem, João. Por quê? Porque haviam muitos discípulos mulheres, muitas discípulas de Jesus ali, e elas permaneceram ali no Gólgota, mas homem somente João. E ali, diante dos seus algozes, Jesus, ele dá uma direção para João, pedindo que ele cuidasse de Maria. José, provavelmente à época, já havia morrido. Maria, uma mulher viúva, sendo Jesus o filho primogênito mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. E até no seu último momento de vida, honrando a sua mãe, colocando ali o cuidado dela sobre agora a vida de João. Esse discípulo, que eu disse que participou de muitas coisas com o Senhor, nem sempre foi um discípulo que acertou, nem sempre foi alguém puro. Um dos evangelhos retrata um episódio onde a ambição transpareceu na sua relação com Jesus, quando ele, diante do seu irmão e da sua mãe, insinuam para Jesus, para que fosse colocado para os dois uma posição elevada no reino dos céus, querendo inclusive dizer que um deveria ficar à direita e o outro à sua esquerda, demonstrando ambição, desejo, um desejo pelo poder. Mas a caminhada de vida e os percalços fizeram com que esse jovem aprendesse, fizeram com que ele fosse até o fim. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, a igreja ela começou a ser multiplicada, e também em contrapartida muito perseguida. O primeiro discípulo a morrer foi o seu irmão Tiago, foi martirizado e morto por Herodes. Ali João teve a capacidade de ver o seu irmão mais velho morrer. João foi colocado como uma figura muito importante nas igrejas de Jerusalém, como uma espécie de pastor das igrejas que cresciam e se proliferavam de uma forma absurda. E quanto mais as igrejas cresciam, mais a perseguição vinha, e um a um os discípulos iam sendo mortos. Pedro
que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, Levi, que também foi martirizado, Tomé, Simão, filho de Alfeu, Bartolomeu, Filipe, em vários lugares e em alguns países já distantes, pregando o evangelho, um a um, foram morrendo. Aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus, João já era uma figura muito importante em Jerusalém, responsável direto por muitas igrejas. E é nesse momento que é levantada uma perseguição ainda mais veemente à igreja. E ele é obrigado então a ter que sair de Jerusalém para Éfeso, uma cidade portuária muito importante para a cultura local, uma cidade muito grande. E lá ele começa a pastorear, a ser uma espécie de bispo-chefe das igrejas de Éfeso, tendo a capacidade de pregar o evangelho, de falar, de escrever. Nessa época, provavelmente aqui já no ano 60 depois de Cristo, os evangelhos eles já estavam percorrendo. As cartas paulinas já estavam sendo lidas em todas e replicadas em todas as igrejas. Os cristãos a cada dia tendo mais adeptos ao reino de Deus, e também pelo dado número crescente dos cristãos, vinham também junto com eles os problemas. As igrejas começaram a apresentar divisões, falsos mestres, falsos profetas começaram a se levantar, falsos homens que queriam enganar o povo. E é nesse momento que João ele começa a escrever as suas epístolas, que tem a finalidade principal de tratar especificamente sobre o amor de Deus e a configuração desse amor na nossa vida, numa prática de vida. No ano aproximadamente 69, Domiciliano é levantado a perseguir e manda então João para ser preso numa ilha, a ilha de Patmos. E é lá, nessa ilha, numa ilha perigosa, cheia de cobras, que João ele tem a maior revelação da sua vida. É em Patmos que ele escreveu o livro de Apocalipse. Que, se você observar o livro de Apocalipse, ele é um pouco resumido em Mateus no capítulo 24, quando Jesus ele nos apresenta o fim. Se você tiver a oportunidade depois de ler em casa, você vai ver que no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele nos apresenta o dia do fim, o tempo do fim. E se você ler, você vai achar que foi escrito hoje de manhã, que a gente está mesmo no fim. Lá ele escreveu, ele teve essa revelação do livro de Apocalipse. Eu acredito, e aí digo eu e não o Senhor aqui, que João nesse momento preso em Patmos, ele já se encontrava até um pouco desanimado, porque os rumores eram os piores possíveis sobre o relato das igrejas que haviam sido plantadas em toda a Ásia Menor. As igrejas em Éfeso, elas apresentavam sérios problemas. O povo havia começado a profanar e se corromper dentro da igreja. Os sinais eram visíveis de uma apostasia. E é nesse momento que Deus dá a ele essa revelação, dá a ele um arrebatamento onde o Senhor ele pede para que ele escreva tudo aquilo e testifique a todos sobre a sua vinda no Apocalipse, que é um livro incrível, um livro difícil de muitas pessoas serem adeptas à leitura desse livro, por ser um livro cheio de códigos e em algumas questões que parecem, um pouco sem sentido, mas que tem uma profundidade muito grande. No ano 97, então, ele é solto.
e ele retorna para Éfeso. E lá, aproximadamente aí já com 90 anos de idade, João ele começa a testificar de toda a sua trajetória de vida. Foi o último discípulo dos 12 a morrer. Todos os outros discípulos, eles foram martirizados. Um foi morto, colocado dentro de um saco, jogado no mar. O outro foi crucificado de cabeça para baixo. O outro foi amarrado por cavalos e foi arrastado pelas cidades de Jerusalém para que fosse despedaçado em pedras pelo caminho. Os cristãos, eles morriam a milhão. Eles eram usados como tochas vivas. E quanto mais o sangue desses homens eram derramados, mais o cristianismo se propagava, mais o evangelho poderoso de Jesus Cristo era anunciado. Eu e você só estamos aqui por causa desses homens que colocaram as suas vidas em risco e que morreram das formas mais terríveis possíveis, simplesmente para que nós tivéssemos acesso a esse evangelho. No Brasil nós não temos nenhum tipo de perseguição religiosa. O que a gente vê aí o que a gente vê não é nada. Quando a gente lê sobre a Bíblia e sobre esses homens, o que eles passaram. E aí é nesse momento que João ele já começa a ser configurado como realmente um discípulo do amor, alguém que teve a capacidade de compreender o amor de Deus por ele e de não precisar provar para ninguém sobre esse amor. Um dia eu disse aqui que quando eu lia o Evangelho de João, eu tinha um problema, né? Eu já pedi perdão aí. Quando eu lia João falar, Ivana, e ele diz assim, aquele a quem Jesus amava, eu falava assim, esse cara é presunçoso. Ele escreve sobre ele, ele não diz João, o apóstolo, ele diz aquele discípulo a quem Jesus amava. Então de alguma maneira isso soava aos meus ouvidos como uma presunção dele. Mas diante de tudo aquilo que ele viveu, que ele passou, que ele sofreu, a gente acaba compreendendo que a fala de João não é uma fala arrogante, não é uma fala presunçosa, não é uma fala altiva, não é uma fala vaidosa, não. É uma fala convicta, é uma fala de uma certeza de alguém que sabia que Jesus o amava. Isso é um problema para muita gente. Sem sombra de dúvidas, ter a certeza do amor de Deus é um problema, porque existem pessoas que questionam e duvidam esse amor de Deus, e normalmente quando essas pessoas fazem isso, essa dúvida ela surge nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de vale, nos momentos de deserto. Eu disse para uma pessoa essa semana, às vezes você está no topo de um monte, e você quer, de onde você está, visualizar outro monte mais alto do que esse, você quer chegar lá, só que você não se dá conta que para você chegar nesse monte, você tem que descer, cara. E você tem que chegar ao vale, e depois empreender subida novamente para esse monte, mais alto do que você estava, e com isso necessariamente você vai ter que passar pelo vale, pelo que a gente chama, no nosso linguajar, de deserto da vida, diante de dores, diante de perdas, diante de portas fechadas, diante de doenças, nós muitas das vezes questionamos o amor de Deus. Pode ser que você não fale isso, mas no seu coração você pense. E a gente, quando lê a Bíblia e fala dos heróis da fé, a gente acha que a vida deles era mais fácil, porque eles tinham, de alguma maneira, Deus presente. Eles são a história, mas quem é a história não sabe o final dela, assim como João não sabia qual era o final dele. E eu me lembro aqui
de um episódio onde João estava com os seus 12 discípulos, e de repente ele recebe uma visita de alguém com um recado muito especial, que diz para ele o seguinte: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, o seu amigo Lázaro se encontra enfermo. Você conhece o pano de fundo dessa mensagem de Lázaro? Eu não quero pregar sobre isso nessa noite, mas eu quero, dentro de uma mensagem subliminar, fazer com que você possa ter a capacidade de perceber o que normalmente você lê e não vê, que é o fato de que quem Jesus ama também fica doente. Quem Jesus ama também sofre. Quem é amigo de Jesus também passa por dificuldades e também morre, porque Lázaro morreu, uma morte física. Mas para muitas pessoas, o fato de estarmos passando situações difíceis acabam criando um reducionismo na nossa vida, e por isso questionamos a bondade e o amor de Deus. Se eu vejo principalmente acontecer na vida do outro e não na minha vida, isso é um grande problema, quando na verdade, dentro de um processo de existência humana, todos nós necessariamente vamos passar por dias bons e dias maus. Qual é a diferença então, Rafael? A diferença é a capacidade de perceber, é a capacidade de ver, é a capacidade de enxergar aquilo que está diante dele. Na quinta-feira nós tivemos aqui o André Fernandes, que é um discípulo nosso aqui, inclusive honrou a minha vida, honrou a vida de Fabrício, porque é grato. E ele disse aqui para todo mundo que só está vivendo o que está vivendo hoje porque ele passou, porque o SEI de Cabo Frio foi um processo muito importante na vida dele. E há cerca de 1 ano e meio atrás, vivendo uma vida de agenda pelo Brasil, pregando em todos os lugares, ele percebeu uma febre no corpo e a planta das suas mãos e dos seus pés vermelhas, como sangue pisado. Ele foi no médico, o médico já mais ou menos imaginou que poderia ser, passou um exame, ele foi na Fiocruz, e o pessoal da Fiocruz falou: você precisa ser internado imediatamente, seu coração vai parar a qualquer momento. Ele contraiu uma bactéria que entrou pelo dente, e com isso os exames mostraram que as válvulas do coração estavam totalmente tomadas de colônias de bactérias. Os exames seguintes iriam mostrar se ele precisaria ou não de um transplante. E eu tive a capacidade de visitá-lo algumas vezes. Por que eu estou contando o testemunho dele? Para você entender que tudo na nossa vida é como eu percebo, é como eu reajo diante daquilo que está acontecendo comigo. Porque como o ofício de pastor, é comum a gente receber ligação e ir numa UTI, ir num quarto de hospital, visitar as pessoas. E às vezes a gente vai lá e a gente precisa levar uma palavra de ânimo, porque o clima está pesado, o negócio está difícil, o cara está com uma pneumonia, o cara está dizendo que está morrendo. Já chama a família, reúne todo mundo, ele está fazendo isso. Se bem que o homem, né? O homem resiste à dor. O homem, seu marido, 36,5 de febre, o cara tá, estou morrendo, me ajuda, faz alguma coisa por mim. João é assim, ó? Não, né? João, ele não pode tomar remédio, né? Ele tem alergia a medicamento, então qualquer coisa ele diz que... E aí eu estive lá visitando o André, e quando eu visitei ele, estava ele sentado com o computador escrevendo, e aí no final, ele com uma dieta, recebendo antibióticos por aqui, por um acesso que foi colocado aqui, ele foi, me chamou num canto, ele falou assim: eu quero te pedir um favor, cara. Eu falei: vai fazer um pedido para a gente orar, levantar um clamor. Ele falou assim para mim: quando você vier aqui, vê se você dá um jeito de vir aqui amanhã, traz um Kit Kat escondido. Eu falei: o quê? Pô, ninguém quer trazer, pedir para a mamãe comprar. Eu
falei, você está louco, rapaz? Você está internado? Que nada, rapaz, isso aqui é um tempo que eu vou passar aqui com o Senhor. Faz o seguinte então, traz uns Hot Philadelphiazinho para mim, quentou aqui na frente, cara. Aí eu fui lá no outro dia, um dia eu cheguei lá, irmãos, parecia um home office, um escritório, tinha 2 impressoras, um computador, ele escrevendo, e eu falei assim, o que você está fazendo, cara? Estou escrevendo um livro. Um livro sobre o quê? Sobre o que eu estou passando aqui. Por que eu estou contando isso para você? Porque algumas pessoas olham para o problema e elas reagem de uma maneira, porque essas pessoas, elas sabem quem é Deus e o que Ele pode e vai fazer. Outras pessoas, elas passam pelo mesmo problema e elas têm a capacidade de diminuir Deus e de se colocar numa posição de imerecedoras, de se colocar como vítima da situação e dizer, ninguém me ama, ninguém faz por mim. Aí essas pessoas, elas usam o que elas têm, vão para o Facebook ainda e colocam lá as suas queixas, as suas mazelas. João, algumas vezes foi repreendido por Jesus, e ele não foi chamado, às vezes numa brincadeira nossa, um irmão faz alguma coisa, a gente fala assim, pô, Satanás, aí tem gente que está do lado até se escandaliza. Jesus chamou Pedro na cara dele de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus, ele não chamou João de Satanás, mas João, ele teve a capacidade de aprender com Jesus, e mais, de saber que o temperamento que ele tinha poderia ser transformado num temperamento de Cristo. E é exatamente por isso que foi ele que escreveu aquilo que ele ouviu de Jesus na conversa mais famosa da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. E lá, diante de Nicodemos, Jesus diz para ele o seguinte, que era preciso nascer de novo, que só era capaz de compreender os assuntos relacionados ao reino de Deus quem nascesse de novo, quem tivesse a capacidade de ter uma outra percepção, uma percepção não humana, mas uma percepção vinda de Deus diante da vida. Você imagina a vida de um homem que viveu 90 e alguns poucos anos, e toda a sua vida foi pautada numa entrega total ao Evangelho. A única coisa que eles tinham medo, os discípulos, não eram da morte, porque eles sabiam que a morte não poderia roubá-los. Flávio Joséfo diz que Paulo, preso em Roma, lá naquela cadeia, por muito pregar o Evangelho a todos, porque Paulo pregava mesmo, Paulo não queria saber, cara. Paulo, por muito pregar o Evangelho e incomodar a muitos, foi cortada a língua dele. Nos últimos momentos de vida, com a boca sangrando, ele escreveu nas paredes da sua cela: vocês podem calar a minha voz, mas vocês podem tirar a minha língua, mas vocês não podem tirar Jesus do meu coração. Esses são homens que pautaram a sua vida inteira por pregar um Evangelho, para que esse Evangelho fosse chegado até aqui. E aí eu faço a pergunta: quem é você? Quem é você? Já já eu vou falar sobre o epitáfio de João, mas eu tenho uma pergunta do coração de Deus para o seu coração hoje. Se você morrer hoje, o que você escreveria na sua lápide? Qual seria o seu epitáfio? O que estaria escrito lá na sua lápide? Acho que já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Diz que o cara morreu, Fabrício, o cara morreu. Aí as pessoas foram lá no velório do cara, e estava a mulher do cara, e o filho do cara, e todo mundo que chegava diante do caixão. Hoje a gente foi num velório, e todo mundo que chegava diante do caixão e falava assim: olha, esse cara aí
um amigo de verdade. Esse aí foi amigo. Esse aí foi um amigo que todo mundo vai sentir falta. Aí chegava uma outra pessoa, olhava e falava assim: esse aí, um pai exemplar, um exemplo. Chegava outra pessoa e falava assim: isso aí, um marido incrível. A mulher chegou para o filho e falou assim: vamos embora que a gente está no velório errado. Não é seu pai? Deve ser na capela do lado aqui. É engraçado, mas isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Porque quem vê o seu casamento acha que, cara, o seu casamento é perfeito. Igual eu atendi uma pessoa essa semana, que ela falou assim para mim: meu casamento é um inferno. E eu falei para ela: é um inferno porque Jesus não está lá. Mas o casamento de fulano, por que fulano é assim, 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 e ele não é? A gente tem mania de comparar e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A gente acha que o outro não tem problema. A gente acha que a vida de João foi moleza. A gente acha que Pedro, ele foi o cara, a vida dele foi incrível, foi extraordinária. A gente acha que Davi é que, sabe, quando todos nós temos a oportunidade de deixar um legado, nós estamos marcando esse tempo presente de forma intensa, positiva ou não. Algumas pessoas já não mais estão vivendo, elas estão existindo, elas estão esperando as coisas acontecerem, um dia depois do outro, e quando elas se derem conta, o tempo já passou, os filhos cresceram, os filhos foram embora, e na iminência de morte, o que fazer? O que pensar? O que desejar? Porque quem está no leito de morte, irmãos, não vai desejar querer um computador, um telefone novo. Quem está na iminência de morte, desesperado pela morte, a única coisa que quer, sabe o que é? É Jesus. É a única coisa. Quando esse mesmo Jesus, durante a vida toda, essa pessoa ignorou, essa pessoa deixou para o amanhã, essa pessoa achou que não era necessário. Você sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode dar a vida além dessa vida aqui. Por isso, no próprio Evangelho de João, escrito por ele, no capítulo 10, palavras de Jesus, que diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus, ele tem levantado pessoas, jovens, de meia idade, anciãos. Para Deus não importa, não interessa a idade que você tenha. Para Ele, o que realmente interessa é a disponibilidade do seu coração em fazer a obra dele, em querer ir em direção a uma expectativa que Ele tem ao seu respeito. É muito bonito a gente ouvir uma mensagem, é muito lindo a gente ouvir uma pregação que toca o nosso coração. Agora, o propósito nosso enquanto discípulos de Jesus não é de ser pessoas que vão à igreja, ouvem palavras e vão para casa, trabalhem, voltam para casa, voltam para a igreja. Não. O propósito da morte de Cristo Jesus por mim e por você é que nós possamos ser testemunhas. E Paulo, quando escreve, ele diz que nós devemos ser uma carta. Você já recebeu uma carta? A carta, ela tem a finalidade de levar uma mensagem, só que fechada, ela não tem significado nenhum, sentido nenhum. Ela só pode ser uma mensagem quando ela pode ser lida. A pergunta que eu faço para você: quem é você? Que tipo de mensagem? Quando as pessoas olham para você, e eu não estou falando do seu estereótipo, não importa a cor do seu cabelo, se você tem tatuagem ou não, se você usa piercing, brinco, não interessa, porque você não é isso, isso é aquilo que está sobre você. Eu estou dizendo de uma outra mensagem, muito mais intrínseca, através das suas atitudes, que vão demonstrar verdadeiramente quem você é. Por isso,
eu tenho um conselho para você, caminhando para o final aqui. Pode subir o ministério de louvor. Que você nessa noite possa pedir ao Senhor que dê a você uma paixão por fazer o propósito da sua existência. Você não é obra do acaso. A história do livro de Atos é a história da igreja. Um dia, Fabrício resolveu fazer um ministério aqui na igreja, botou Atos 29, lembra disso? Atos 29. Aí botou na camisa de todo mundo, Atos 29, João. Aí o pessoal ficava perguntando, Laura, o que está escrito em Atos 29? Aí o pessoal falava assim, vai lá ler, cara. E aí, tinha gente que ia ler, curioso, cara. E o pessoal que ia ler via que o evangelho, que o livro de Atos, escrito por Lucas, ele só tem 28 capítulos. Fabrício e suas doideiras. Evangelho de Atos 29. E aí o Atos 29, todo mundo ficava assim, Atos 29, isso é coisa de maluco. Não é não, cara. É coisa de maluco para o mundo. Porque agora chegou a nossa vez. Não é mais a vez dos discípulos. Chegou a nossa vez de escrever a história. Chegou a nossa vez de ser discípulos de Jesus. E se necessário for, que possamos ser mártires, que o nosso sangue seja derramado, para que através disso pessoas sejam alcançadas para o reino do Senhor. Eu pergunto para você, quem é você? Quem é você? Se você morresse hoje, o que estaria escrito na sua lápide? Tentou, mas nunca conseguiu. Fabrício me mandou uma lápide um dia desse aí. Mas você que está aqui não está morto. A esperança para você realmente se levantar e falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. João, na sua morte, ele morreu em Éfeso, de morte natural. Ele não teve um epitáfio, mas se ele tivesse, sem dúvida alguma estaria escrito: aquele a quem Jesus amava. Ele tinha a absoluta certeza do amor de Deus por ele, não por aquilo que ele passava, mas por aquilo que ele era diante da relação. Se você não tem certeza do amor de Deus por você e do que esse amor representa, eu vou dizer para você que você nunca vai conseguir ser alvo da graça de Deus. Existem pessoas que entram e saem dentro das igrejas evangélicas. Hoje, muitas pessoas que um dia estiveram aqui, elas estão no mundo. E por que tanto essas pessoas às vezes estão aqui e às vezes elas estão lá? Porque essas pessoas, elas levantaram a mão por uma necessidade que elas tiveram. Elas foram recebidas na igreja de uma forma muito calorosa, mas elas não tiveram realmente uma experiência com o Senhor. E eu quero dizer para você que as experiências com Deus, elas não acontecem nos montes, elas acontecem nos vales, elas acontecem nos desertos, elas acontecem nos guetos da vida. E é exatamente lá que nós temos a capacidade de ressignificar a nossa vida e de florescer e de frutificar, principalmente na área de deserto das nossas vidas. Queria que você ficasse em pé.